gente inicia o programa de hoje falando sobre as festas de descasamento que virou moda nos Estados Unidos. E será que ela pega aqui no Brasil? A gente quer saber sobre isso. E para falar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a terapeuta de casal, a Carlota Ferrari Soares. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Seja bem-vinda. Até me Obrigada. engasguei aqui com as festas de descasamento, porque para a gente aqui no Brasil é um pouco complicado, assim. Na verdade, a gente ainda vê com maus olhos, né, essa questão das festas de descasamento. Sim, essa ideia de realizar festas de descasamento surgiu nos Estados Unidos, Europa e no Japão. E acho que algumas pessoas resolveram realizar esse tipo de comemoração ao descasamento, mas vem causando um certo estranhamento por parte das pessoas. Como assim celebrar, comemorar um divórcio? Sim, e a novela agora Salve Jorge, que começou essa semana, novela da Rede Globo, do horário nobre, vai mostrar na verdade, a Cléo Pires, ela faz o papel da Bianca, ela mora nos Estados Unidos, se separou, está vindo para o Brasil, né, e ela resolve fazer uma festa de descasamento, que inclusive envolve o ex-marido, essa festa. E aí está causando toda uma polêmica, porque a gente sabe que a novela, ela incentiva, na verdade, as pessoas olham a novela, se espelham e acabam copiando, né? Tu, como terapeuta de casal, como é que tu vê essa questão disso está sendo retratado numa novela das 8, numa emissora que tem que abrange, a maioria das pessoas assistem a Rede Globo, Sim. Não há como negar isso, principalmente as novelas, né? Como é que tu enxerga aí essa questão? Eu penso, Cláudia, que existe sim uma tendência, né, a gente importar algumas coisas de outros países, inclusive rituais, né, que possam demarcar alguma mudança na vida das pessoas, né? E também as novelas acabam delimitando tendências que as pessoas acabam copiando ou não. Mas eu acho que mais importante do que simplesmente copiar e reproduzir esses rituais é a gente pensar a serviço de que eles estão, né? E por isso que eu acho que existe um estranhamento muito grande por parte da população, porque é um evento doloroso, normalmente, né? Não é um evento que... Não é como o casamento, que os dois, né, estão de comum acordo ali, os dois querem casar e construir uma relação juntos. Isso. Na questão da separação, nem sempre são os dois que querem se separar. Isso. E mesmo quando as pessoas estão de acordo em relação ao divórcio, isso não significa que, bom, estamos prontos e a fim de fazer festa. Existe todo um processo emocional que precisa ser elaborado, de dor, de perda. Então, eu não acho que a gente não possa pensar em comemorar, mas também existe toda uma questão emocional implicada que precisa ser resolvida, né? E não é a festa que vai resolver isso, né? É complicado. Se você quer participar aqui, dar sua opinião, poxa, você faria uma festa de descasamento? Manda SMS para a gente para o 92823806. Antes da gente entrar no estúdio aqui, eu já lancei a pergunta no Face do programa. O pessoal já comentou aqui, eu vou ler algumas participações aqui. A Orlita Herzog Medina respondeu: isso é uma loucura, o povo procura sempre uma desculpa para fazer uma festa. Acho que deveriam colocar essa energia para ajudar o próximo. O Carlos Eduardo Batista respondeu: faria desde que a separação tivesse ocorrido de forma amigável, que não ofendesse a outra parte e que eu e a ex tivéssemos consciência que foi melhor assim do que se ficássemos reclamando um do outro. Esse comentário é bem interessante, Cláudia, porque eu acho que é importante a gente poder considerar a opinião das pessoas próximas em relação a esse evento, né? Como é que tá sendo para os filhos esse processo de divórcio? Como é que o meu companheiro veria eu realizar uma festa comemorando essa desunião, né? É importante considerar como que os envolvidos também estão experienciando essa separação, né? Se é uma separação amigável, como ele falou, até dá para levar em consideração esse tipo de festa. Sim. Mas se não foi, até um certo desrespeito com o ex-companheiro. Eu acredito que, não que isso necessariamente vai impedir a realização de um evento como esse, mas que seria interessante ter o aval do ex-companheiro, seria educado, no mínimo, né, digamos. E o interessante, a gente tem até imagens que nos Estados Unidos é um super evento.
tem um bolo, como um bolo de casamento, com os noivinhos, só que é super diferente. Aí tem a noiva normal ali e o noivinho de ponta cabeça no bolo. Olha ali, a gente já tem alguns exemplos de modelos de bolo. Nos Estados Unidos, o que eu Ó, aí a observo... Cleo Pires, essa é a cena da novela, ela dando soco no ex-marido na festa. Nos Estados Unidos, o que eu observo, e isso está sendo importado para cá, é o uso a tentativa de usar o humor como uma forma de driblar ou de lidar com esse momento difícil, né? Então, assim, as questões relacionadas à festa, elas são uma sátira àquilo que acontece no ritual de casamento. Então, em vez do bem casado, existe o bem separado, né? E uma figura que represente isso. O bolo, às vezes, vem separado. Então, o uso do bom humor para tentar lidar ou até como uma forma de negar as dificuldades que estão implicadas no processo. Com certeza. E eu observei que dei uma estudada no assunto antes. Aquela placa que tem dos noivos, com o nome dos noivos, tem a placa escrito "Ele se foi". É bem como tu falaste, né? A palavra divórcio por toda a festa, com a aliança no meio, né? Isso também não seria uma forma... É claro que tu falaste na questão de driblar a dor, mas muitas vezes a gente vive numa sociedade, Carlota, cada vez que é preciso mais, eu preciso ser feliz, né? Eu preciso sorrir o tempo inteiro, eu preciso achar graça de tudo, né? No meio da tragédia eu preciso estar rindo. A gente não vive um culto incessante à felicidade, onde não se permite ficar triste, onde não se permite sofrer, onde eu preciso fazer festa no momento de dor. Isso. Concordo contigo, Cláudia. Acho que é uma extrapolação. Parece que para eu poder chamar as pessoas, para elas vivenciarem esse momento comigo, eu tenho que mostrar alegria, felicidade, comemoração, né? E existe essa questão do consumo das coisas, né? Assim, a gente compra, a gente adquire. Então, talvez até simbolicamente representando assim, eu busco através desse alto investimento num evento comprar, simbolicamente falando, né, a elaboração de um processo que não tem valor financeiro, né? Isso é um processo individual de cada um. Tudo é muito superficial. Por exemplo, as pessoas convivem, casam, moram, depois se separam e eu vou comemorar isso, né? Eu não estou sofrendo, eu sou um robô. É mais ou menos assim que eu consigo visualizar. Assim, parece que as pessoas não sentem mais. Isso. Eu não sinto mais a dor do próximo. Eu passo por alguém no meio da rua que está passando fome e aquilo não me atinge, né? Alguém da minha família sofre, poxa, sofreu, tranquilo, né? Algo acontece dentro da minha casa, eu também não sofro. Ou eu finjo não sofrer para que aquilo não me machuque mais. Essa festa, ela pode estar a serviço de um processo de negação, de evitar entrar em contato com essa dor, né? Ou então, também pode acontecer de que, passada a fase de dificuldade, elaboradas essas dores, né, de perda, de raiva, de frustração, de que um casamento não deu certo, dessas mudanças, né, em termos práticos da vida, mudança financeira, mudança de residência, né, quando tudo isso é elaborado pela pessoa, por que não celebrar? Só, acho que é importante que não seja uma negação desse processo. Com certeza. Né? E sim uma celebração de algo que deu certo, porque existe vida após o divórcio, né? Existe alegria. Acho que também isso assim é importante, né? Não, e comemorar muitas vezes aquela relação que deu certo durante tanto tempo, né? A gente muitas vezes fala, poxa, não deu certo, fiquei 10 anos casada e não deu certo. Poxa, deu certo durante 10 anos? Né? Sim. Construíram muitas vezes ali uma família, tiveram filhos. Claro. É algo positivo também? Sim. Por muito tempo, eu acho que a separação foi vista como única e exclusivamente como fracasso, né? Se separou é porque fracassou. E essa visão que tu está trazendo de que, bom, durante algum tempo ela funcionou, é real, né? Durante algum tempo essa relação se manteve, existiu e por algum motivo acabou. E é melhor que seja assim do que a gente permanecer em relacionamentos que não trazem satisfação, que não trazem uma sensação de bem-estar. Né? Não, e muitas vezes também a festa acontece como se fosse um chá de casa nova.
Porque quando a pessoa se separa, muitas vezes tem que separar os bens também. Aí fica, poxa, aquela louça que eu queria tá lá com ele, e vice-versa. E aí as pessoas fazem como uma forma de adquirir, pelo menos porque começam uma vida nova, numa casa nova. Né? Seria uma forma de brincar com essa situação, mas também para conseguir montar ali um novo ambiente, um novo lar. Sim, esses chás de descasamento são uma oportunidade, não no tom de festa, como essas que a gente estava falando antes, né? De juntar as pessoas, de oficializar essa situação, de compartilhar com elas e contar com o apoio, também nesse caso simbólico, de trazer um presente, alguma contribuição para esse momento, né? Auxiliar na elaboração desse momento. A gente tem mais uma participação aqui do Leandro Pontes, mandou o seguinte comentário sobre essa questão: você faria uma festa de descasamento e os homens estão mais românticos do que nunca aqui. Festejar uma separação, uma situação onde geralmente alguém fica arrasado, somente se o relacionamento fosse muito ruim. Seria até um desrespeito com os sentimentos da outra pessoa. Essa opinião do Leandro, a gente já tinha até comentado sobre essa questão. A opinião dele é um desrespeito. E eu concordo, assim, que é importante, como eu falei antes, assim, consultar o ex-cônjuge e tentar saber se ele está de acordo ou não em relação a esse evento e respeitar, muitas vezes, respeitar a opinião e o desejo da outra pessoa também. Né? Com certeza. A Rosângela de Gravataí também mandou uma mensagem para a gente, para o SMS. Quer mandar também, participe para 92883806. Ela comentou o seguinte: claro, nada mais natural que comemorar o fim de um casamento. Se não deu certo, a amizade pode ser comemorada, nem sempre o casamento acaba com brigas. Se tem filhos, então, né, é muito menos traumático. É muito mais traumático, não, muito menos traumático. Isso. Né? As mulheres estão surpreendendo aqui. Né? Os homens acham que essa questão de comemorar o descasamento, pelo menos aqui pelo Facebook, pelas mensagens que a gente recebeu, que é um pouco complicado, mas as mulheres não acham bacana. Eu acho que existe uma mudança em relação a como o divórcio ele é percebido pela sociedade, né? Se a gente for pensar que houve uma época em que o casamento só terminava com a morte e essa era a única opção, não existia essa possibilidade de encerrar esse relacionamento. Depois, o divórcio foi legitimado e, a partir daí, as pessoas tiveram essa possibilidade, né, de encerrar uma relação que não estava satisfatória. E em 2010 houve uma mudança que facilitou ainda mais esse processo. Então, tudo isso fez com que aumentasse significativamente o número de divórcios. Só que, durante muito tempo, a mulher que se divorciava, ela ficava à margem da sociedade, né? Os filhos e a mulher, especialmente, ficavam à margem, assim. Então, existia um estigma e um preconceito. De uma certa forma, essa celebração do divórcio, eu acho que também está relacionado com essa mudança da visão que a sociedade tem em relação a essa perspectiva, a essa mudança de vida. E isso parece, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Não, hoje em dia a gente ainda vê pessoas que não se separam pelo medo, pelo receio de como que será percebido perante os outros, do que pode acontecer. Não é uma situação fácil, né? Com certeza. Bom, essa questão de se faria ou não, então, a festa dos descasados, o importante, na tua opinião, Carlota, é ver o outro lado da moeda também, né? Eu quero fazer, e será que o meu ex-marido ou a minha ex-mulher se importaria? Eu acho que isso é uma das coisas, Cláudia, que tem que ser considerada, né? A opinião dos envolvidos nessa separação. Mas eu acho que mais importante é o que eu quero com essa celebração. Né? Eu quero alfinetar o meu ex-companheiro porque eu estou vendo que ele está numa boa e eu estou frustrada, estou magoada. E eu quero mostrar que eu não estou nem aí. Eu imagino que com uma festa eu vou superar todas as dificuldades que internamente eu estou enfrentando e magicamente eu vou resolver isso. Ou eu quero, após um período de adaptação, após um período de reorganização, poder celebrar essa mudança que foi bem sucedida. Acho que depende de pessoa para pessoa. Né? Com certeza. Carlota, muito obrigada pela participação. Obrigada eu. Receber aqui. Bem, vou para o intervalo e volto com mais TPM. Fica aqui comigo.